E como todas as segundas-feiras, temos o quadro Direito do Povo. A você o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. A Polícia Civil do Piauí tem deflagrado operações contra golpes aplicados no sistema do INSS de vendas falsas, de pacote de viagens, cartões de crédito clonados, fraudes relacionadas a veículos, a golpes dos nudes. Também tem aí a coação por meio de redes sociais em troca de sexo, dentre outros, tipificações. Aí no quadro, Direito do Povo desta semana, nós estamos recebendo, já está aqui em nossos estúdios, José Antônio Cantuária Monteiro, que vai aqui falar, alertar a nossa população, a nossa comunidade a respeito, desses, digamos assim, incidentes, desses golpes. Doutor, nosso muito bom dia, prazer em tê-lo aqui. Bom dia, Magela, bom dia, Eliezer, bom dia, Chico Gomes e a todos os ouvintes. Eliezer, Chico Gomes, vamos ficar à vontade. Doutor, quais são aí os golpes virtuais que estão aí em destaque no momento, Magela, digamos assim, os mais corriqueiros, O estado do Piauí foi o primeiro estado do Brasil a reconhecer o estupro vulnerável, o estupro virtual, que é quando você troca nudes, entre homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher. E após você trocar nudes, a pessoa diz: se você não me mandar mais nudes, eu vou pôr em redes sociais. E aí a pessoa acaba mandando mais nudes para não ser exposta. Aí depois a pessoa diz: olha, se você não me mandar mais nudes, eu vou mandar para o seu marido, para sua esposa, E aí acaba extorquindo aquela pessoa, muitas vezes pede dinheiro para não divulgar. E isso, além de extorsão, acaba sendo considerado estupro virtual, porque a pessoa muitas vezes tem que se tocar, fazer atos libidinosos, contra a sua vontade. Então configura-se estupro. Ou seja, a pessoa entra, como se fosse a droga, um caminho sem volta. Então, quanto mais ela quer sair, mais o indivíduo vai aprofundando a extorsão, na verdade. Essa é a prática dos meliantes, Um outro crime muito comum que nós temos é a questão das compras falsas. Hoje as pessoas... nós usamos a internet para se alimentar, nos alimentarmos, nos locomovermos, nos comunicarmos. Esquecemos praticamente as cartas. Não existe mais carta, não existe mais telefonia. Você está em casa, você manda uma mensagem de WhatsApp para um filho seu, para um empregado, para um familiar. Então, você está no Instagram, eles criam um link falso. Muitas vezes você vai para uma pousada, para um hotel, eles começam a te seguir. E aí coloca o mesmo nome da pousada, algumas fotos dessa pousada e te oferece um pacote, uma promoção com 50% de desconto. Você gostou daquela pousada, você vai comprar porque você quer voltar. Só que o Pix vai para uma conta inexistente, vai para outro local. Uma conta fantasma. Uma conta fantasma. Então, acaba que você é fraudado muitas vezes por essas redes sociais. Um outro ponto, um outro ponto que existe também é a questão da clonagem de cartões de crédito, porque você acaba de forma compulsiva comprando, colocando seus dados bancários em redes abertas, e aí o phishing, o pescador, o fraudador, ele só precisa de poucos dados seus para fazer um estrago na sua vida. Verdade, Eliezer. Bom, então como se precaver, como procurar reparo dessas situações, quais os órgãos competentes, como a vítima deve proceder? Bem, primeiramente ela tem que comunicar às autoridades policiais. Muitas vezes esses pequenos delitos você acaba não procurando o poder público. E o poder público não tem um número exato, aqueles números de telefone. Um segundo momento é você tendo contato com o número de telefone daquele indivíduo, você informar para as operadoras de telefonia pedindo cancelamento. O Banco Central, devido à quantidade exorbitante de PIX fraudulentos, e a celeridade, porque hoje você faz PIX aos finais de semana, é questão de segundos, ele consegue bloquear aquela conta por 7 dias. E tomar muito cuidado
Quando você tiver em alguma rede pública, nos shoppings, nas praças, hoje existem vários programas no âmbito nacional e estadual de internet gratuita. Então, evitar usar essas internets gratuitas, evitar colocar transações bancárias nessas internet, usar mesmo só para falar em WhatsApp, no Instagram. Geralmente Facebook. você vai passando no lugar aí, de repente cai no teu celular lá, rede de Wi-Fi aberta, né? Aquele ali eu tô fora. Ali é mamão, porque muitas vezes pode ser o próprio fraudador. Ele coloca um serviço gratuito para te pescar, você vai usar aquele produto e ele tá lá tendo acesso aos teus dados, ao teu tráfego, a rede é aberta, ele consegue saber o que você está trafegando. E um outro erro grosseiro nosso é usar a mesma senha. Mesma senha para todos os e-mails, mesma senha para Instagram, mesma senha para tudo. Não mudarmos a cada 6 meses a senha. Isso nos facilita sermos pescados, né? Não usarmos protetores como a VPN, que ela monitora o nosso tráfego, ela fecha o nosso tráfego, passa a dificultar ele ter acesso aos dados que nós estamos utilizando naquele momento. Então, a população ela precisa se resguardar, constantemente estar mudando suas senhas, usar autenticadores de 2 fatores. Você vai entrar no e-mail, dá um trabalho? Dá, porque você recebeu uma mensagem e aí coloca aquela senha para ter acesso ao seu e-mail, mas preserva. Você vê que é muito comum hoje a pessoa pegar um número que não é o seu, coloca a sua foto e chega, mãe, me empresta um dinheiro, estou mudando um número novo. Como ele chega naquele número? Como eles chegaram naquela lista de contatos? Quando você migra, né, quando você faz a sincronização da sua agenda com o seu e-mail para não perder seus contatos, ele só precisa acessar o seu e-mail. E aí você salva o contato como mãe, amor, filho, pai. Então ele vai falar com as pessoas mais próximas a você. Eles vão chegar para as pessoas que você bota um apelido. Querido, amigo querido, melhor amigo. Né? E aí eles vai pedir para o seu pai, para sua mãe. Obviamente um pai e uma mãe que vê um filho pedindo um dinheiro de pequena quantia, qual é o pai que nega? É verdade. Quase nenhum. Então ter esse certo cuidado, evitar colocar o nome papai, mamãe na própria lista de telefone, coloca o nome da pessoa, ou algo que o fraudador colocando não encontre, né? Mudando sempre a senha. Evitar fazer transações bancárias por meio de redes abertas e sempre usar, que possível, mudando a senha, autenticador de 2 fatores e, se possível, usar a VPN. Tem uma pergunta aí do Júnior Gavião que ele mandou, eu acho interessante, que é acerca dos aposentados aí. Está um golpe aí no mercado, queria que o doutor pudesse esclarecer. E tem a delegacia hoje competente para esses casos, né, doutor? Nós temos a DRCI, que é a Delegacia de Crimes Virtuais. Só que o boletim de ocorrência, o atual secretário de Segurança, que tem feito um belíssimo trabalho, Chico Lucas, ele colocou que o boletim de ocorrência pode ser feito em qualquer delegacia de polícia, né? Mas como funciona de forma bem grosseira, né? Algumas fraudes. Quando você se aposenta, você coloca todos os seus dados no INSS e vaza esses dados. É por isso que se criou a questão da LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, para evitar esse número de fraudes. É impressionante, a pessoa se aposenta hoje, no dia seguinte os bancos começam a ligar, oferecendo empréstimos fraudulentos, ou nem sempre fraudulentos, mas empréstimos vantajosos que não são vantajosos. Os juros são absurdos, né? Ferindo todas as relações de consumo possíveis e imaginários. Doutor, você tocou nesse assunto dos empréstimos, tem um consignado aí que algumas prestadoras fazem tudo dentro da legalidade, só que depois que o aposentado faz esse empréstimo, eles ficam renovando reiteradas vezes, sem o consentimento do beneficiário, e aí o beneficiário fica sempre com a mesma quantidade de prestação, sem saber se foi renovado automático. Teve até uma portaria, apesar do consumo, o direito do consumidor não ser minha área de atuação, mas no escritório a gente atua. Infelizmente o Tribunal de Justiça baixou uma portaria regulamentando inclusive o uso, né, a advocacia, segundo eles, predatória. Ocorre que quem está sendo predatório são as instituições bancárias. Veja que gerentes, para bater meta, eles criam crédito para aquele cliente, antes de pagar a primeira parcela, eles cancelam aquele empréstimo.
Ora, se ele usou minha margem consignável, mesmo que não tenha tirar dinheiro do meu bolso, houve uma operação financeira com meus dados sem minha autorização, ali é uma fraude. Né? Ali é um crime, mas os bancos exigem que o gerente bata uma meta e eles fazem isso. Um outro ponto que é muito comum é exatamente o cliente tira um empréstimo de 10, 5 mil, não importa o valor, e ele começa a pagar. O servidor do banco, nem sempre é um gerente, peço até desculpa aos gerentes bancários, mas o servidor do banco, ele renova aquele empréstimo, mantendo a mesma parcela para o cliente, né, não desconfiar, e aumentando o número de parcelas, ou seja, era 72, você paga 10, 15, aí aumenta novamente 72, você não se lembra, muitas vezes o aposentado é um idoso, tem Alzheimer, né, pessoas que esquecem de verdade, né, dos fatos. Ou não conhece esse tipo de operação. São pessoas simples, né? A população brasileira, você tem que levar em consideração que as pessoas mais velhas, boa parte delas, ainda temos pessoas que não estudaram, não são analfabetas, sabem mal escrever o nome. Então eles se utilizam dessa ferramenta para fraudar quantidade exorbitante de às vezes são tantas prestações que eles acabam até esquecendo, né? Aí volta lá de novo para 72 de novo e, né, o pau vai quebrar. É um empréstimo em cima de outro, né? E aí muitas vezes a pessoa não tira só um empréstimo, tira outro, ajuda um filho, um neto e compra uma moto. Aí vira uma bola de neve. E por isso que agora, inclusive, nós temos um limite de margem consignável de no máximo 30% do valor bruto recebido. Bom, temos aqui uma pergunta do Júnior Gavião, vamos ouvir. Chico, bom dia. Vou fazer um áudio aqui para o entrevistado, porque tem agora um tal de Sindicato dos Aposentados do Brasil, ligando para as pessoas, oferecendo um tal de seguro prestamista para caso de acidente, caso do que for. O detalhe que é de telefone daqui de Teresina, telefone fixo, e quando você retorna, porque ligaram muito para o meu pai, quando você retorna, a ligação não completa. Eu queria que o entrevistado aí, doutor advogado, pudesse falar exatamente sobre a nossa população, né? O ideal que não se atenda a telefone desses picaretas da internet. Chico, abraço. Pois não, doutor. Bem, sobre essas questões de telefone, hoje nós temos ferramentas de não recebermos ligações de números desconhecidos. Né? Para mim, como advogado, fica difícil, porque eu recebo telefone de clientes de forma desconhecida, mas para aquelas pessoas, né, que já estão aposentadas, que não são vendedores, que não são comerciantes, eles podem bloquear números desconhecidos. Pro fraudador, pro meliante, ele todo dia está se atualizando, todo dia está se renovando. Todo dia ele busca um meio de fraudar, de pegar algum cliente. Ora, se ele pegar... uma vez eu estudei um processo que a pessoa tirou 1 centavo, no máximo 10 centavos de cada conta. Nós temos 220 milhões de brasileiros. Se você tira 10 centavos de 200 milhões de pessoas, dá 2 milhões de reais, né? Então, se ele tira 10 centavos por dia da sua conta, você nem vai sentir, acha que é uma taxa do banco, acha que é alguma tarifa, algo... Às vezes é imperceptível, consegue nem perceber de fato isso. Então, sempre é bom você estar atenado, né? Evitar esse tipo de contato, dizer, olha, vem aqui na minha casa, onde é que é a sua empresa, eu vou aí... Porque a conversa é muito bonita. Eles oferecem algo que te encantam, né? Eles te ludibriam, eles são estelionatários, ele tem uma conversa muito macia, muito treinada. Então a forma é sempre olhar as mensagens de texto, sempre essas pessoas vão ter erros de concordância, vão ter um erro gramatical. Então você conversando com a pessoa vai ver que existem alguns erros e essas empresas, elas tomam muito cuidado com questão de texto, de escrita, é o network dela, a venda delas. Então tomar cuidado com isso e realmente evitar atender estranhos. Bom, para você que nos acompanha, nosso muito bom dia, nosso muito obrigado. Se você quiser fazer alguma pergunta, né, o nosso entrevistado de hoje, 2106-9927. Então, para você que está aí nos acompanhando, nosso muito bom dia. Nós estamos aqui, né, conversando, na verdade, contra os crimes, né, aí, esses crimes de internet, né, essas falsificações, enfim, né, são muitos os problemas aí. Estamos aqui conversando com o nosso entrevistado de hoje. Rapaz, deixa eu ver bem que sim, onde é que eu coloquei. Tá aqui.
advogado, criminalista, né, que entende muito do assunto. Então, se você tem aí alguma dúvida, o doutor José Antônio, né, Cantuária Monteiro, está aqui, né, para esclarecer algumas dúvidas. Chico, aliás, mais alguma indagação? Em se identificando o estelionatário, é possível cobrar que ele devolva o que ele tirou da vítima? A justiça, a legislação obriga esse tipo de atitude? É uma excelente pergunta. A justiça, tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal, ela prevê a reparação da vítima. Se você observar, hoje o próprio pacote anticrime, né, a lei de organizações criminosas, ela traz a situação de bloqueio dos bens daqueles fraudadores, né? Então, a vítima pode sim, como eu já disse, o Banco Central ele bloqueia aquela conta, muitas vezes o dinheiro é rápido, se você não agir de forma enérgica, eles vão tirar, imediatamente cai o dinheiro e já transfere para outra conta, isso dificulta, né? Mas você pode, dentro se for uma ação penal pública incondicionada, você faz uma notícia crime ao Ministério Público que pede uma reparação financeira daquele dano causado, né, daquele estelionatário. Hoje nós temos o acordo de não persecução penal para penas em que o mínimo da pena não seja maior do que 4 anos, e um dos requisitos, além da confissão, é que a pessoa agraciada, o beneficiado do acordo de não persecução penal, indenize a vítima. Então o Ministério Público é importante que muitas vezes, apesar de você ter uma assistência, né, o Ministério Público representar a sociedade, ser o titular de uma ação penal, é importante que você procure um advogado particular para que ele possa te acompanhar, te assistir, te orientar, para que não deixe de pedir, né, como assistente de acusação, uma reparação civil e, dentro do processo criminal, também uma reparação criminal do dano causado a você. Agora, doutor, tem essa previsão de uma punição, mas muito pouco se fala e se vê punição de fato. Alguém que cometeu um crime virtual, sendo condenado, sendo julgado. Qual é a avaliação que você faz? O porquê que não se vê tanta punição ou tanto caso sendo julgado de fato? Ou as punições acontecem e às vezes a divulgação é que não é feita? Eu acredito que as divulgações não são realizadas. E outras vezes eu penso também que a pessoa que responde o processo alega o fato de não ter condições, muitas vezes acaba para burlar, ir para uma defensoria pública, e depois que você ganha aquela sentença, aí você tem que executá-la, e aí no executar você acaba não encontrando bens. É por isso que hoje nós temos o Bacenjude, né, o Renajude, que você bloqueia não só valores nas contas bancárias, como você bloqueia veículos, né, terrenos. Então, assim, é bem complexo, porque a vítima não quer ver de novo aquele algoz, né? aquele meliante, e fica até com receio, porque às vezes o poderio econômico, né? O poderio de um retorno, de encontrar um cidadão é muito fácil, mas não, a população não deve se furtar. Eu acho que a justiça ela tem feito um papel dentro da sua possibilidade até razoável. Nós temos que exigir, cobrar que as pessoas sejam condenadas, não é só processar, não é só prender. Eu acredito que eu, como vítima, eu preferia que a pessoa me indenizasse do que necessariamente ela passasse lá anos e anos presa. Porque às vezes, se você observar, o crime compensa. Para um empresário passar um ano preso, sair com milhões no bolso, compensa. Agora, se você prende aquele indivíduo, mas bloqueia os bens, bloqueia o dinheiro, para o empresário, para o fraudador, vai dizer, rapaz, aqui o negócio é mais embaixo. Então, se o crime é um crime financeiro, se um crime envolve valores, por que não você expropriar e devolver para as vítimas aqueles valores, a fim de que você possa amenizar um pouco o seu dano, né? Então, eu acredito que o judiciário pode e deve agir dessa forma. Bom, vamos dar um tempo aqui para o doutor respirar, né? Vamos falar de energia renovável, energia boa, energia que vai, através das placas solares, fazer você economizar. Eu estou falando da CELP Energia e Engenharia. Você merece a melhor experiência em energia renovável. Somos a CELP Energia Solar, há 5 anos no mercado. Mais de 400 instalações com as melhores marcas e equipe de engenharia própria.
Venha conhecer nosso showroom e o carregador veicular. Estamos na Avenida Presidente Kennedy, estacionamento da Ingecop. Siga-nos no Instagram, @CelpEnergia. Tá aí para você que quer economizar energia de verdade, Celp Energia e Engenharia 7h54. E a gente falava aqui, doutor, desses casos, enfim, tem até muitos deles que sentem a certeza da impunidade, porque às vezes, dependendo do caso, a vítima, né, às vezes tem até vergonha de divulgar pelo, digamos assim, desculpe o termo, pelo vacilo que deu, né? Aí para um amigo, para uma pessoa mais próxima, e é onde eu quero chegar. Não tem que ter vergonha, não, tem que realmente chegar e denunciar, e entrar, enfim, correr atrás dos direitos, né? Na verdade, para a autoridade policial poder investigar, ela precisa ser informada. Ela não tem como saber se houve realmente aquela fraude. Então, a autoridade policial ela precisa ter indícios, né, da materialidade para que ela se busque alcançar a autoria. O crime virtual ele ocorre de forma sorrateira, né? Às vezes a pessoa pode estar em Dubai, conectada a uma rede no Piauí, cometendo crimes em São Paulo. Então, o virtual possibilita inúmeras ferramentas para esse indivíduo. Ele transfere dinheiro com muita facilidade. Então, ele sai de uma conta, coloca em outra, e dessa outra compra um Bitcoin, coloca moedas com difícil rastreabilidade, criptomoedas. Então, o que nós precisamos, sim, é denunciar, abrir boletim de ocorrência. Como você bem disse, nós temos muitos fakes, né? Pessoas que esbanjam carrões, pessoas que esbanjam uma vida que, se você for para a ponta do lápis, não condizem com a realidade do indivíduo. E a polícia precisa chegar nesses indivíduos, né? Precisa chegar como eles obtiveram essas fraudes, esses bens, porque alguém foi lesado, alguém vai ter que pagar a conta. A conta chega para mim, chega para você, nos juros mais caros, né, com seguros mais elevados. Então a conta chega para o cidadão de bem. Agora, doutor, rapidamente, qual o conselho que o senhor dá para a pessoa que o Magela acabou falando, que a pessoa diz, não, cometi um vacilo, e fica intimidado, fica com vergonha de chegar lá e registrar uma queixa, dizer, olha, eu fui lesado, eu fui vítima de um crime virtual. Qual é eu transferi dinheiro para minha namorada virtual e ela não existe. Exatamente, eu acabei fazendo um repasse para um parente meu que não existe, a pessoa se passou por um filho, por um irmão. Qual é o conselho que você dá? Olha, eu certa vez no Instagram, eu comecei a olhar algumas roupas de marca e tal, e eu deixei de mão. E um rapaz entrou em contato comigo, começou a conversar, vamos fechar o pacote, mandou material para mim, preço bem acessível, as calças no preço bem legais. Eu disse, não, depois eu vejo. E realmente aquela semana eu estava bem atribulado. Quando deu no final de semana, ele começou a insistir. Mas a conversa é tão macia que eu transferi R$500 para esse sujeito. E 2 dias ele conversou comigo, eu pedi o código de postagem e esse sujeito nunca mandou. Eu fui na delegacia fazer o boletim, o delegado disse, doutor, você está aqui. Sobrou logo você. Não, ele chegou, não tenho ninguém para ser ouvido, não tenho ninguém para ser ouvido. Eu, não, delegado, eu fui vítima. Vítima de quê e tal? Eu fui contar, ele começou a rir, mas no bom sentido, né? Me conhecia e tal. Temos que apurar. Né? Temos que... Eu errei porque imediatamente eu só fui procurar 2 dias depois. Então, imediatamente que você suspeitou às vezes daquela pela insistência, fraude, né, da pessoa. Ele conversa bonita e olha, eu vou te dar aqui um desconto, eu vou te dar um brinde e tal. Aí você olhou assim, não. Aí mandou um Instagram, mandou um site. E isso é importante, que você olhe o site, olhe quantos seguidores, olhe quantas a avaliação daquela pessoa. Isso. Né? Minha mãe ontem, eu falando que ia dar entrevista, ela disse que não confiava na internet, que tinha comprado no tênis, nunca chegou. Onde você comprou? No Instagram. Eu falei, olha, então a probabilidade de você ser enganado lá é muito grande. Procura um site, até mesmo uma Shopee, que tem um seguro, se você não receber, eles devolvem o dinheiro. Então nós temos sites sérios. Você tem que procurar a autenticidade. Mas procure a força policial. Acredite nas nossas corporações, nós temos policiais altamente competentes
E eles só vão prender esses meliantes se eles tiverem indícios, né? Porque são sempre as mesmas pessoas, é o mesmo grupo. Mesmo grupinho. Né? Sempre o mesmo grupo, um chega no outro. Eles estão tão mal acostumados, se você olhar, estão esbanjando o uísque, né? Gold, Blue Label, sempre estão em carrão importado. E se você olhar na CTPS, na carteira de trabalho deles, eles nunca colocaram um prego numa barra de sabão e não tem nenhum CNPJ no nome deles. Então o cara não é empresário, o cara nunca trabalhou e esbanja dinheiro. Se não for de herança, algo não está certo. 7h59, gostaríamos de agradecer aqui, o papo é muito bom, né? O assunto é muito vasto, então... rapaz, aqui o tempo, a hora passou que... Passou voando. Então queremos agradecer ao doutor José Antônio Cantuária Monteiro, aqui por por esses esclarecimentos aqui no nosso Comando Geral. Doutor, nosso muito obrigado, um super bom dia, uma excelente semana. Fique suas considerações finais. Bem, nós que agradecemos em nome de toda a advocacia. A advocacia tem um munus público, então é muito importante que esse espaço seja dado para a advocacia, para ela trazer à população, à sociedade, meios de se defender, né? Meios de buscar o seu direito. Então nós estamos sempre à disposição, agradecer mais uma vez a oportunidade e sempre que possível estaremos somando com toda a equipe. Parabéns a todos. Telefone para contato para quem quiser entrar em mais detalhes, saber de alguma informação. Bem, meu número de contato é 86-9996-0011 e o meu Instagram é Cantuária Filho ADV. Ok, muito obrigado. Então, aqui foi o quadro Direito do Povo, na nossa segunda-feira, como todas as segundas, aqui na O Dia TV, no Comando Geral.